que mais encantava Marcião era o espírito de liberdade que ele encontrou nos escritos e ensinos do apóstolo Paulo, sendo que considerava maravilhosa a carta aos Gálatas. A sua concepção do cânon bíblico ficou muito simples. Só o Evangelho de Lucas, eliminando dele os relatos do nascimento e infância de Jesus. As 10 cartas de Paulo, sem as pastorais, rejeitando o resto do Novo Testamento e todo o Velho Testamento. Ainda que muitos confundem as ideias de Marcião com o movimento gnósticos, ambos permaneceram como linhas paralelas. A evolução destas suas ideias deu origem a um movimento marcionista que cresceu e perdurou por muitos séculos. Vestígios desse movimento foram encontrados em vários lugares no século VI, abrangendo uma área geográfica da Mesopotâmia até a França. E o número de livros polêmicos mostra quão difundidas estavam suas ideias. Reações e consequências. O posicionamento e questionamento de Marcião provocaram, por parte da Igreja, uma resposta imediata. Essa resposta pode ter visto através de algumas ações alavancadas pelos líderes cristãos e que ainda hoje permanecem inalteradas. O próprio estabelecimento de um cânon do Novo Testamento tornou-se indispensável, visto que Marcião havia estabelecido o seu próprio cânon. Os evangelhos foram os primeiros a atingir reconhecimento geral. É importante notar que cedo os cristãos decidiram incluir mais do que um evangelho em seu cânon, como uma resposta direta ao desafio do Marcião, que incluía apenas Lucas. Pelo fim do segundo século, o núcleo do cânon estava estabelecido. Os 4 evangelhos, Atos e as epístolas de Paulo, incluindo as chamadas pastorais, rejeitada por Marcião. Os livros mais curtos do cânon não alcançaram consenso até a data bem mais tarde. Isto ocorre apenas na segunda metade do quarto século, onde um consenso completo foi alcançado sobre quais os livros que deveria ser incluído no Novo Testamento. Historicamente, a decisão da Igreja de formar o cânon, estabelecendo uma norma para o seu ensino e doutrina, determinou o fim da história da Igreja Antiga e o início da história da Igreja Católica Primitiva. Um outro descobrimento direto dos posicionamentos de Marcião é a elaboração dos credos apostólicos, ou apostólico. Seu texto básico foi estabelecido provavelmente em Roma, cerca do ano de 150, e foi então chamado de símbolo de fé. O símbolo de fé era um meio de reconhecimento, tal como um símbolo de um general dava para um mensageiro, de modo que o recipiente podia reconhecer um mensageiro verdadeiro. Igualmente, o símbolo estabelecido pelos líderes cristãos deveriam distinguir os crentes verdadeiros dos que seguiam outras diretrizes, particularmente o gnosticismo e o marcionismo. Um dos principais usos destes símbolos estavam no batismo, onde era apresentado ao candidato uma série de 3 perguntas. Você crê que Deus é o onipotente Pai? Você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e morreu e ascendeu outra vez no 3º dia, vivendo dentre os mortos e ascendendo aos céus, está assentado à direita do Pai e virá outra vez para julgar os vivos e os mortos? Você crê no Espírito Santo, na Igreja Sagrada e na ressurreição do corpo? Uma análise mais perto claramente mostra que este credo é direcionado contra os marcionistas. Primeiro, o pantocrato é uma palavra grega, usualmente traduzida como onipotente e literalmente como aquele que tudo controla. A ideia que Deus controla tanto o mundo espiritual quanto o mundo material sem qualquer distinção entre eles, que era uma tese de Marcião.
O parágrafo mais extenso do credo é procedimento do Filho. Isto porque era precisamente em sua cristologia que Marcião se diferenciava mais amplamente da Igreja. Primeiro, nos é dito que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Outras versões antigas dizem Filho do mesmo ou seu Filho. Jesus é o Filho de Deus que controla acima deste mundo e acima de toda a realidade. O nascimento de Maria, a Virgem, não é primeiramente para acentuar o nascimento virginal, completamente claro, mas para melhor assegurar o fato de que Jesus nasceu e não apenas se fez simplesmente aparecer na terra, como Marcião afirmava. A referência a Pôncio Pilatos não é simplesmente para colocar a culpa num governador romano, mas para melhor datar o evento, como que insistindo no fato de que isto foi um fato histórico, um evento datável e, além disso, era negado que Jesus foi crucificado, morto e ascendeu outra vez. Finalmente, é asseverado que este mesmo Jesus voltará para julgar uma nação que Marcião jamais poderia aceitar. A Santa Igreja é assegurada porque cristãos estavam começando a subestimar a autoridade da Igreja. E a ressurreição do corpo é uma rejeição final a qualquer noção de que a carne é má ou de que não haverá nenhuma consequência. Conclusão. Dos primeiros movimentos internos do cristianismo, com certeza este, protagonizado por Marcião, foi um dos maiores em sua repercussão. Separou o cristianismo de sua raiz histórica de modo radical. Ousou tocar uma doutrina fundamental do cristianismo: a encarnação real do Messias, do Jesus. Não apenas desautorizou o Antigo Testamento, como também teve a ousadia de colocar Jeová no banco dos réus. Tudo isso pode parecer inverossímil nestes nossos dias, mas em seu contexto histórico próprio havia muitas justificativas para protesto de tal sorte. A voz desdocente de Marcião atendia, na verdade, um anseio crescente contra toda espécie de legalismo que estava agonizantemente tentando sobreviver e combado dentro do cristianismo. É muito cômodo crucificarmos Marcião. O difícil mesmo é termos a mesma ousadia que ele teve de ir contra a maioria e defender suas ideias. O cristianismo com certeza não seria o que é e bem provavelmente não chegaria tão longe quanto chegou sem o Marciãos, que exigem uma autodepuração contínua. Bom, pessoal, muito obrigado a todos, que o Pai Sempre Eterno abençoe a todos vocês. Inscreva-se no canal e dê o seu like. Bem, pessoal, vou estar explicando a palavra docêntico ou docentismo que vocês viram durante a leitura. Talvez vocês não saibam o que significa. Docentismo é aquela pessoa que acredita que Jesus ele veio na forma espiritual, né, e não na forma física, material. Nessa hora você pode ter sido arremetido a 1 João 2:22, né, que diz: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus veio em carne? É o que explica os inimigos de Marcião, né? Só que fica muito bem claro que Marcião acreditava que o Messias, né, o Cristo, na verdade, era o ser espiritual e Jesus era o ser físico. Mas o inimigo não vai falar bem, né? Não vai estar mostrando isso, porque estaria favorecendo o inimigo. Mas vamos lá. Mesmo que Marcião acreditasse que o Messias ele veio realmente na forma espiritual e passou pelo que tinha que passar, nos ensinou para sermos levados para o seu reino. Mas vamos lá. Por causa do seu conceito docêntico, Marcião pregava a salvação somente da alma e não do corpo.
que é muito plausível, pois Jesus disse que aquele que resistir até o fim será salvo, isso apontando para a morte física. Então, isso fica mais do que provado. Não só isso, vemos que todos os seus discípulos morreram, mas não negaram sua fé, acreditando nisso. E ele disse que o reino dele não é desse mundo. E também está escrito que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus, apontando para o corpo físico. Sendo ele próprio Deus em forma humana, mas que a forma espiritual dele era diferente. Vocês vão entender isso lendo o Apocalipse de Pedro, que deveria estar na Bíblia. E não está porque, na forma da nova doutrina da Igreja Católica, não permitiu. Por causa dos macionistas, a Igreja Católica montou a confissão de fé, que eu vou estar mostrando para vocês a partir de agora, que é uma profissão de fé montada por Constantino. Bem, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas aqui onde diz: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, substancialmente ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, Deus desceu dos céus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Ok? Parem e entenda isso. Gerado e não criado. Ok? Gerado e não criado. Como se Deus tivesse gerado. O Deus gerado Jesus como? No seu próprio ventre ou no ventre de um ser terceiro? Como então um Deus andrógeno que tem fecundar-se a si mesmo e dele mesmo, sem nenhum outro ser, ele fazer com que nascesse o seu filho? Ou seja, gerado e não criado. E isso me remete a Azazel, Samael, o Deus Estrela, a deusa Renfã, um sátiro, né? O Baphomet. Vou mostrar a imagem de vocês, que ele é um ser andrógeno, ok? Tem seios, né? Para amamentar o filho, né? E eu acredito que talvez eles quisessem remeter essa oração deles, nessa profissão de fé ou confissão de fé, para os verdadeiros discípulos que conheciam o Cristo, né? O verdadeiro Cristo. Está confessando um falso, né? Ser físico, material,
que está aqui nesse mundo e que vai reinar nesse sistema, vai montar um reino aqui para sempre. E esse nós sabemos que é o anticristo, né? Então devemos prestar bem atenção, porque assim, sutilmente e sorrateiramente, o inimigo está distorcendo a verdade, e essa distorção ser tão minuciosamente administrada para que ela chegue até os dias de hoje. Lembrando que em tudo que se lê a respeito, sempre nos leva a entender que o reino dos céus não aceita sangue, carne, nada físico, ok? Se essa matéria te deixou confuso, faça uma oração ao Pai para que Ele, através do Espírito da Verdade, te guie a toda a verdade. Quem é da verdade entenderá, quem não é, não entenderá. Como Jesus disse para Nicodemos, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Se eu te falando das coisas materiais tu não entendes, como entenderás se eu as falo das espirituais? O vento sopra aonde quer, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque é o Espírito da verdade que guia os verdadeiros para o verdadeiro. Disse João, tenha nojo até da roupa contaminada com a carne. Inscreva-se no canal e dê seu joia para que a verdade alcance mais pessoas. Divulgue, como Jesus disse, ide e pregai. Aí eu digo, e quem for digno entenderá. Não se preocupe se muitos não acreditarem, porque quando chegar naquele que é digno, ele acreditará, ok? Que o Pai sempre eterno te ilumine para que tu alcance o seu reino. Os 3 primeiros evangelhos que aparecem no Novo Testamento possuem muitas semelhanças. O que dizem os exegetas e estudiosos dos evangelhos? Os exegetas passaram a chamar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas de sinópticos, desde as descobertas exegéticas sobre o texto que começaram a ser aplicada à Bíblia no século XVIII. Os estudiosos perceberam que, dos 4 evangelhos, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, apresentavam grande semelhança entre si, de tal forma que podiam ser colocados em 3 colunas paralelas. E descobertas as semelhanças e diferenças do texto entre eles, deste estudo surgiu o nome sinóptico, do grego junto. E os assuntos apresentavam correspondência entre eles. Os maiores estudiosos desta área foram os exegetas alemães, que concluíram que os textos provinham de uma mesma fonte e passaram a chamar desta fonte, que deu origem aos textos de fonte Q, abreviatura de Quelle, que significa fonte na linguagem alemã. A partir dessa perspectiva, se pode conferir o que existe de igual ou diferente. Já se fizeram muitos estudos sinópticos dos evangelhos. Destes estudos podemos concluir o que é próprio de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas. O que é semelhante entre os 3, o que se refere ao autor que escreveu, ou o que se refere à comunidade que é dirigido. O que é próprio em cada autor, as diferenças. É isso que é estudado. Ainda se pode analisar segundo as perspectivas de cada autor. Mateus escreve em Jerusalém para a comunidade judaica cristã. Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés, ligando Jesus com o texto do Antigo Testamento. Mateus abre o Evangelho com a genealogia de Jesus, mostrando a ligação de Jesus com o povo de Deus do Antigo Testamento. Marcos, segundo os autores, reproduz a catequese de Pedro em Roma.
A linguagem utilizada por Marcos é própria, existindo muitas palavras de significado militar romano. Jesus é poderoso em obras e ações. Ele tem poder sobre o mal. Expulsa os demônios. Marcos quer mostrar que Jesus é mais poderoso que o próprio César. E só a Jesus devemos adorar. Aparecem muitos milagres de Jesus. Lucas não conhecia Jesus. Foi secretário de Paulo e seu médico. Escreveu seu evangelho numa perspectiva dos pagãos. Dirigiu-se para Antioquia, cidade em que Paulo iniciou muitas de suas viagens apostólicas. Sendo médico, as descrições de curas de Jesus são detalhadas. Isto mostra o que neste evangelho é diferente dos outros. A história se repete porque estes três evangelhos se nutrem de uma mesma fonte. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos. Ele usou uma fonte já conhecida dos ditos de Jesus. Assim, quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele conhecia o evangelho de Marcos. Na leitura comparada entre os três, se pode identificar. Acrescenta elementos próprios e fatos de Jesus que julga interessante para a comunidade. Lucas, o último dos sinóticos a ser escrito, possuía duas fontes. A fonte chamada Kelly, que é dito de Jesus repetido nas comunidades, e ele também conhecia os evangelhos de Marcos e Mateus, acrescentando as suas características próprias ao texto que julgava importante para a comunidade. Inclusive, a parábola do filho pródigo só aparece em Lucas. Assim podemos dizer, os evangelhos sinóticos estão relacionados um com o outro da seguinte forma. O Evangelho de Marcos possui 661 versículos, o Evangelho de Mateus possui 1068 versículos e o Evangelho de Lucas possui 1149 versículos. Neste confronto entre os evangelhos ainda podemos constatar que o Evangelho de Mateus tomou de Marcos 600 versículos. E Lucas, escrito mais tarde, tomou de Marcos 350 versículos. Existindo ainda uma fonte não identificada, não foram encontrados textos, que colaborou com 235 versículos para o Evangelho de Mateus e Lucas. O conteúdo do texto diz respeito aos discursos de Jesus e não aos milagres. Sendo assim, textos próprios de Marcos seriam 68 versículos, e próprio de Mateus seriam 283 versículos, e próprio de Lucas seriam 564 versículos.